Olá, tudo bem? Eu sou Dara Mendes, graduanda do curso Ciências Biológicas, e hoje eu estou no 8º semestre, bem próximo de concluir esse curso. E hoje eu venho, por meio desse vídeo, relatar e refletir, sobre os aspectos da professora que eu descobri ser. Ser professora nunca esteve nos meus sonhos, eu nem imaginava que um dia estaria fazendo uma licenciatura. E quase, por um triz, o primeiro estágio confirmou esse meu pensamento. Por quê? O primeiro estágio que eu realizei foi no 6º ano do ensino fundamental, de uma escola próxima à minha residência, e que eu já tinha conhecimento na escola pública de ensino fundamental, mas eu não conhecia a dinâmica da escola. E me deparei com uma série de 6º ano, com mais de 50 alunos numa turma, com alunos especiais, com a precariedade da escola, com também a falta de inovação. Quando a gente buscava inovar nas metodologias, a gente sentia ali uma forte barreira para se inovar. Como o estágio era feito em dupla, muitas das atividades a gente conseguia dividir, e fazer acontecer. E toda vida que eu entrava na sala, eu não conseguia me identificar naquele espaço, por ter muitos alunos, muitos falando ao mesmo tempo, querendo a atenção do professor ao mesmo tempo, a indisciplina, questão da idade também, entre 10 e 12 anos, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Porém, o orientador técnico de todos os meus estágios foi o melhor e o mais atencioso, que buscou, orientar de fato, esteve ali com a gente na sala de aula, compartilhava experiências próprias, e foi muito que contribuiu e agregou bastante no meu conhecimento, nos meus pensamentos diante da licenciatura. Além disso, esse primeiro estágio, que foi no 6º ano, nasceu a ideia, o tema do TCC, da monografia. Então, naquele momento, eu atuei como professora pesquisadora. E dali eu comecei a pensar que talvez o problema não era ser professora, mas sim que, na verdade, a escola, o sistema precisava de mudanças. E por que eu não poderia pesquisar isso? E, em vez do trabalho docente ser enfadonho e estressante, ele poderia ter uma solução. Então, eu fui buscar, pesquisar. E também poderia ser o fato de eu não me identificar com a questão da idade, da faixa etária. E foi aí que eu comecei a comparar e partir para uma nova fase, que foi o primeiro ano do ensino médio. E lá eu comprovei, no ensino médio, que eu me identificava mais com a turma dos adolescentes. Também não foi tão diferente da escola anterior, eram salas superlotadas, com adolescentes ali indisciplinados, muitas vezes, e que a gente precisava estar sempre ali com a tarefa desgastante. A gente tinha muita liberdade para criar, para desenvolver, diferente da outra escola, do primeiro estágio, onde quando você tentava inovar, muitas vezes a gestão barrava e tudo mais. E já no ensino médio a gente teve mais liberdade para criar e desenvolver novas atividades e metodologias. No entanto, não foi tão enriquecedor na questão das experiências trocadas com o orientador técnico. Observei também que a nossa presença como estagiários não causou tanto entusiasmo e curiosidade dos adolescentes. É bem diferente lá no 6º ano, que as crianças tinham muita curiosidade de saber quem éramos, de saber o que a gente estava fazendo ali. E a gente se deparava com muitas perguntas. E já o ensino médio não. O ensino médio, eles já sabiam bem o que estava acontecendo, não faziam perguntas pessoais nem nada do tipo. Aceitavam bem ali a nossa presença. E foi o primeiro e o 2º ano na escola de ensino médio, fazendo observações, diagnósticos, regências, aulas complementares. E no ensino médio, eu pude ter certeza do que eu queria ser. Que se tivesse que ser professora, eu teria que ser uma professora diferente, a melhor que eu poderia ser. Diferente dos exemplos que eu tive nos estágios, que muitas vezes não ligavam para o aprendizado de fato,
não cumprir sua tabela, não cumprir seu horário, mas se preocupar sim com o aprendizado e com o trabalho que está sendo feito. A importância do estágio é você ver também a importância do seu trabalho, que vai ser de fato a professora. Que a ser professora vai impactar na vida de uma pessoa, na vida de 50 pessoas, na vida de 100 pessoas. E muitas vezes eu levava a reflexão. Às vezes o professor não sabe nem o nome daquele aluno, mas aquele aluno sabe quem é o seu professor e carrega ali para a sua vida. E o professor tem um grande impacto na vida das pessoas, não só ali para passar conteúdo, informações, mas às vezes como exemplo de ser humano, de vida. Então, eu me enxergo assim hoje. Professora que, quando atuar em sala de aula, vai tentar agregar na vida dessas pessoas. E, chegando agora no terceiro ano, que seria o último semestre, tivemos aí a infelicidade de estarmos passando por uma pandemia, e nosso estágio teve também que se adequar aos moldes da escola, os moldes dos protocolos de saúde, que é fazer também de forma remota. E justamente nesse cenário a gente consegue vivenciar vários aspectos, né, da aula, do processo de ensino-aprendizagem, e entender que a figura do professor é tão importante quanto a do médico, do bombeiro, do enfermeiro, né? Ele está passando credibilidade, está passando informações importantes, não só o professor, mas como na área das ciências biológicas. Eu me senti muito útil nesse último estágio, apesar de forma remota. Nesse estágio, eu acho que a gente pôde aperfeiçoar muitas habilidades, ferramentas tecnológicas, até começar a pensar em como atuar futuramente, né? Se vai continuar um ensino remoto, se vai fazer a adoção do ensino híbrido ou voltar para a aula presencial, voltar diferente, voltar pensando além, inovando e fazer do ensino algo prazeroso e não algo enfadonho, né? Como vem a educação sendo tratada há anos. Esses 4 estágios que eu estive, observadora, professora, ministrante, palestrante também, eu pude ver o quão importante é a nossa profissão para a sociedade e o impacto que a gente pode gerar ali na vida de uma pessoa, pelo simples fato de ouvir. E a vivência do estágio é importante sim, para a gente consolidar, vai querer seguir essa profissão ou não. E que tipo de professora ou professor queremos ser. E esses 4 estágios me fizeram delimitar, entender e compreender de fato como é que acontece, fazendo planejamento, buscando novas metodologias, e foram muito importantes, né, para afirmar que sim, eu serei professora, mas uma professora diferente daqueles que foram meus exemplos.